Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, seja bem-vindo a Ante os Novos Tempos, um programa produzido pelo canal Orientação Espírita e que traz para você o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação na nossa vida e na vida humana de uma forma geral. Ante os Novos Tempos tem o objetivo de discutir, debater temas da atualidade com a sua participação, sempre destacando a Era do Espírito e a nossa caminhada rumo ao mundo de regeneração. Seja bem-vindo e vamos então começar o nosso programa em mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Muito bem, vamos agora para as nossas perguntas feitas por você. Isso mesmo. A primeira parte do programa é dedicada à sua participação. Você pode enviar para nós, veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação, a sua pergunta. Você pode tirar a sua dúvida, pode perguntar o que o Espiritismo entende sobre este ou aquele tema, qual é a visão da doutrina espírita sobre as questões existenciais. Enfim, envie sua pergunta, seu comentário para o nosso programa, para que possamos, então, tirar aqui as dúvidas, sempre com base nos princípios que formam o Espiritismo, conforme os encontramos nas obras de Allan Kardec. Faça como fez, por exemplo, a Sandra. Ela era de São Paulo, capital. A Sandra nos enviou a seguinte pergunta: como o espírita deve utilizar as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas? Excelente pergunta. Nós estamos numa era, num tempo de comunicação instantânea. As comunicações via internet se espalham de uma forma assim muito rápida. E nós então ficamos sabendo tudo o que acontece ao redor do mundo, em todas as nações, em todos os níveis sociais. E temos utilizado muito as redes sociais e também os comunicativos de mensagens instantâneas. Muito bem, o que o Espiritismo nos orienta na utilização dessas ferramentas? E vamos lembrar aqui que tanto a internet quanto tudo que é ligado a ela são ferramentas. A internet é neutra em si mesma. As redes sociais também são neutras, assim como os mensageiros instantâneos. Por que são neutros? Porque são apenas ferramentas tecnológicas que dependem do ser humano para servirem para alguma coisa. A ferramenta tecnológica
por si mesma, ela nada faz. Ela estava quieta. As postagens que fazemos através das redes sociais ou através dos mensageiros instantâneos, essas postagens é que movimentam a rede, é que movimentam a internet e todos esses meios de comunicação. Portanto, a responsabilidade é nossa, de bem utilizar ou de mal utilizar. Eis onde entra a orientação do Espiritismo. Porque o Espiritismo será sempre a favor do avanço científico e tecnológico da humanidade. Entretanto, o Espiritismo nos adverte quanto ao uso dos avanços da ciência e da tecnologia. E no caso das redes sociais, dos mensageiros, a internet, de uma forma geral, nós precisamos prestar atenção com bastante profundidade na questão de ordem moral. Porque nós podemos espalhar coisas muito boas que elevem o ser humano acima da matéria, que levem ele à solidariedade, à fraternidade, à paz, ou pelo contrário, nós podemos utilizar a internet com toda a sua tecnologia para disseminar as famosas fake news, notícias falsas, fofocas. Podemos fomentar a violência. Então, a orientação do Espiritismo é que nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, tenhamos como roteiro de orientação o Evangelho. O Evangelho com os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, colocando em prática seu grande ensino. Devemos fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aqui, lembrando Emmanuel, esse querido amigo espiritual, que através do médium Chico Xavier, nos diz que devemos fazer todo o bem possível aos outros, conforme gostaríamos que eles nos fizessem também esse bem. E então, assim, tendo esse roteiro, nós vamos saber bem utilizar tanto as redes sociais quanto os mensageiros instantâneos. Mas como pululam tantas coisas, tanta coisa publicada, entra também uma outra orientação: utilizar o bom senso. Ou seja, não podemos sair compartilhando o que recebemos sem passar pelo crivo do bom senso, sem procurar saber se aquela postagem realmente é uma verdade. E hoje está muito simples fazer isso. Basta pegar alguns minutos para pesquisar na internet, nela mesma. Bem, acabei de receber esta notícia. Será que esta notícia é verdadeira? Esta campanha, isso e aquilo? Deixe colocar isso lá no buscador da internet e ver o que eu encontro em relação a isso. Nada melhor do que fazer isso. E qual é o problema de gastar, de utilizar alguns minutos para a pesquisa, para não sair disseminando mensagens falsas, que depois vão ser desmentidas. E hoje em dia se utiliza muito o nome do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do André Luiz, do Emmanuel, do Bezerra de Menezes, da Joana de Ângeles, enfim, para disseminar aí textos, mensagens que na verdade não são deles. Muito cuidado com isso. E o espírita precisa sempre, nas suas postagens, colocar a fonte, ou seja, a referência, que aquele texto é do fulano de tal, do espírito, não, do desencarnado ou do encarnado, que está na obra tal, ou na revista, ou no jornal tal, publicado na data tal. Isso é muito importante, porque nós damos a referência. E aí, então, nós estamos mostrando que é algo verdadeiro. Portanto, tenhamos no Evangelho
o nosso roteiro, no bom senso, na lógica, na pesquisa pela verdade, o nosso critério. E assim conseguiremos utilizar tanto as redes sociais quanto os mensageiros instantâneos de uma forma que possamos promover apenas e tão somente o bem, o amor, a solidariedade, a fraternidade e a verdade. Essa é a orientação do Espiritismo. Muito bem, continuando aqui a participação dos nossos telespectadores, nós vamos agora passar a palavra ao Marcelo, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: o que acontece no momento da morte? Como fica o espírito na volta ao mundo espiritual? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estudou com a devida profundidade esse tema em O Livro dos Espíritos e depois na obra O Céu e o Inferno. Segundo o depoimento dos espíritos de diversos graus, eles nos relatam que o momento da morte normalmente é seguido por um tempo de perturbação, em que o espírito mergulha ou no sono, ou ele perde a noção do tempo e nem sempre ele entende exatamente o que aconteceu com ele. Nós temos, por exemplo, no primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, o relato do espírito Samson. Samson era espírita, foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou Sociedade Espírita de Paris. E ele havia combinado com Allan Kardec e os companheiros da sociedade que logo após a sua desencarnação ele deveria ser evocado. Kardec fez isso. Conversando com Samson, este já mostrou estar lúcido, consciente, e diz então a Kardec que ele havia despertado no mundo espiritual após 8 horas da sua desencarnação, que ele tinha plena recordação dos momentos finais, derradeiros dele na existência humana, da prece que ele endereçou a Deus, mas que na sequência ele apagou. E só foi então acordar, já lúcido, 8 horas depois. Então esse momento da transição, ele é seguido por esse tempo de perturbação, que pode ser um tempo de alguns minutos, de algumas horas, dias, meses ou anos, porque depende da condição espiritual em que se encontra o desencarnado. Por isso, nossas preces a ele são muito importantes, porque vão aliviá-lo, vão fazer com que os bons espíritos possam melhor auxiliá-lo. Então, isso é muito natural de acontecer. Agora, os espíritos nos informam, e isso é sancionado pelo Espiritismo, que cada caso é um caso. Portanto, não há uma regra geral. O que nós sabemos é que esse tempo de perturbação sempre existe. Mas Ivone do Amaral Pereira nos diz que o espírito Bezerra de Menezes relatou a ela, numa conversa amiga, que ele, quando pressentiu que já estava se desligando definitivamente do corpo, ele também orou, fez uma prece a Maria de Nazaré. Ele então se viu saindo do corpo como o corpo espiritual, o perispírito, e que ele mesmo, Bezerra de Menezes, rompeu o último laço fluídico e, praticamente de imediato, se viu em pé, pleno, ao lado do corpo orgânico que já não mais lhe servia e que já tinha sido constatada a morte. Lúcido, consciente, logo viu os companheiros no mundo espiritual.
Nós temos um outro relato, entre tantos, que vale a pena trazermos aqui, que é do espírito Otília Gonçalves, que foi coordenadora da obra Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, junto com Divaldo Pereira Franco. E no livro Além da Morte, ela relata, ela que desencarnou com um ataque do coração fulminante, ela relata que não percebeu o momento da morte, que ela viu toda uma movimentação na Mansão do Caminho, logo constatou que alguém, um trabalhador da Mansão do Caminho havia desencarnado, mas ela não percebeu que tinha sido ela. Ela só foi se dar conta do que havia acontecido com ela no cemitério, porque ela acompanhou o féretro, tudo direitinho, sem saber quem é que estava sendo ali enterrado com seu corpo. E ela tentou conversar com o Divaldo e não conseguiu estabelecer a comunicação. Foi aí que ela começou a estranhar a situação, até que, todos se retirando do cemitério, ela não conseguia. Foi aí então que ela pensou, será que quem desencarnou fui eu? E aí então ela orou, e quando abriu os olhos, ela viu então os amigos espirituais ao seu redor. E aí é que ela constatou que havia desencarnado. Então cada caso é um caso. A perturbação que acompanha o pós-morte também acontece de diversas maneiras diferentes. Fica aqui então o convite para que você que está aí nos acompanhando possa ler sobre isso em O Livro dos Espíritos e também em O Céu e o Inferno, ambas obras de Allan Kardec. Bem, recebemos aqui pergunta que vem lá de Brasília, nossa capital federal, e ela foi enviada pela Elaine. Como será a passagem do planeta de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração? Quando isso acontecerá? Bem, este é um tema muito falado no movimento espírita brasileiro. Esta transição, esse processo de mundo de expiação e prova, que o planeta Terra é atualmente, para mundo de regeneração. No mundo de expiações e provas, o mal, o egoísmo, o orgulho predominam sobre o bem. No mundo de regeneração, o bem, a humildade, a caridade predominarão sobre o mal. Segundo a informação dos espíritos, desde Allan Kardec até os dias de hoje, através de diversos médiuns espalhados pelo mundo em diversas épocas, nós estamos no processo de transição, dessa mudança de categoria do nosso mundo terreno. Agora, quando isso vai acontecer, não acreditemos em datas, nenhuma data, seja essa data dada por desencarnados ou formulada por encarnados, porque não sabemos. Porque tudo depende do uso que fazemos do livre-arbítrio. É da lei divina, através da lei de progresso, que sim, mudemos o status do nosso planeta, do nosso mundo terreno. A nossa humanidade, ela vai sim sair de expiações e provas para adentrar a regeneração. Mas isso não se faz num passe de mágica ou pela simples vontade de Deus. Depende do nosso trabalho. E depende do que nesse trabalho? Da nossa moralização e espiritualização. Isso é fundamental, é a base, é a essência para essa mudança. O processo, portanto, ele pode ser mais lento, gradual ou pode ser mais acelerado, porque depende das opções que fazemos. Estamos optando pelo bem, pelo amor ao próximo, pela paz, ou ainda estamos mantendo as nossas zonas de conforto no egoísmo,
no orgulho, na vaidade, na hipocrisia. Já fizemos do Evangelho o nosso roteiro de vida? Estamos nos esforçando para combater em nós as más tendências de caráter, para permitir que as virtudes efetivamente nos representem? Essa é a transição, esse é o processo de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Estamos nesse processo, mas entendamos, tudo depende dos esforços que estamos fazendo aqui na Terra para que possamos efetivamente acelerar. Portanto, não podemos dar uma data. E sempre que recebermos, através de comunicações mediúnicas, datas, nós temos que rejeitar. É o bom senso que está nos dizendo isso, e também os princípios da doutrina espírita, porque quando estudamos as obras da codificação, ou seja, as obras de Allan Kardec, nós aprendemos isso. Os espíritos verdadeiramente bons e superiores nunca, jamais datam os acontecimentos, porque a lei divina solicita sempre o respeito ao nosso livre-arbítrio. Vamos então continuar a nossa jornada terrena, caminhando em frente, semeando o bem, o amor e a paz, para que possamos, mais breve possível, alcançarmos esse patamar de mundo de regeneração, com o bem predominando sobre o mal. Bem, continuando aqui a participação dos nossos telespectadores, agora nós vamos passar a palavra a Valdirene, e ela é lá de Belo Horizonte, a nossa capital das Minas Gerais. Valdirene indaga: qual é a orientação espírita para a prática segura da mediunidade? Bem, Allan Kardec preocupou-se muito com a mediunidade. E a preocupação foi tanta que escreveu e publicou uma obra específica somente para tratar da mediunidade e dos médiuns. Estamos aqui nos referindo ao O Livro dos Médiuns, lançado no ano de 1861 por Allan Kardec. Tudo o que precisamos saber sobre as faculdades mediúnicas e os médiuns está nessa obra, que é uma orientação justamente para os médiuns, os dialogadores, os dirigentes dos centros espíritas. Portanto, nós aqui estamos enfaticamente recomendando a todas as pessoas, tenham ou não a mediunidade ostensiva, mas que queiram saber sobre mediunidade, que, primeiro passo, leiam e estudem o Livro dos Médiuns. Isso é fundamental. A partir do Livro dos Médiuns, sim, aí podemos fazer outras leituras dentro da literatura espírita sobre esse tema. E aí nós temos obras muito importantes e autores que podemos recomendar, como André Luiz, Emmanuel, Viana de Carvalho, entre os desencarnados. Entre os encarnados, Ivone Pereira, Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, entre outros. Porque nós temos uma literatura espírita, tanto de desencarnados quanto de encarnados, muito rica, explorando e explicando a mediunidade. Mas a base é o Livro dos Médiuns. Obra, aliás, que precisamos ler, reler, estudar em grupo pelo resto da nossa vida. Lá está a segurança do médium. Agora, o médium espírita precisa compreender que a mediunidade tem que ser exercida sempre, gratuitamente, porque a mediunidade é dom divino, não nos pertence. E aquilo que recebemos de graça precisamos dar.
O médium espírita precisa utilizar de disciplina, bom senso, não se deixar ser joguete de maneira alguma com as suas faculdades mediúnicas e sempre se utilizar da humildade, porque o médium é apenas e tão somente o intermediário das comunicações entre os desencarnados e os encarnados. Os autores das psicografias, das psicofonias, das mensagens, dos livros, são os espíritos. O médium não é autor de nada. O médium, como dizia o Chico Xavier, é o carteiro. Nada mais do que isso. Aquele que serve de ponte, entrega as mensagens e, portanto, precisa sempre estudar o espiritismo e se trabalhar no campo da humildade. Vamos ler então, vamos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, o roteiro seguro, o porto seguro de todo e qualquer médium. Muito bem, chegando ao final aqui da participação dos nossos telespectadores, nós recebemos de Goiânia, a capital de Goiás, aqui a pergunta da Mônica. E a Mônica, então, está aqui nos perguntando: por que até hoje não conseguimos colocar em prática o Evangelho e vivemos nos desentendendo, mesmo sendo cristãos? Bem, esta pergunta é relevante. O Evangelho, ou seja, os ensinos de Jesus, se encontram conosco na humanidade há mais de 2000 anos. Muito tempo, não é mesmo? E a nossa querida telespectadora tem razão em fazer essa indagação. Passados mais de 2000 anos, por que nós que nos dizemos cristãos não conseguimos colocar em prática os ensinos de Jesus? Não conseguimos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos, o Evangelho? E isso é um fato, porque mesmo nos dizendo cristãos, mesmo frequentando uma doutrina religiosa, se dizendo adepto de uma doutrina cristã, frequentando o templo religioso cristão, mesmo assim, nós ainda somos mais ou menos egoístas, orgulhosos, vaidosos, hipócritas e muitas vezes distorcemos os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Por que isso ainda acontece? Justamente porque estamos teimosamente nos mantendo nas zonas do egoísmo e do orgulho, que os benfeitores espirituais nos informam ser as duas grandes chagas morais da humanidade. Nós reencarnamos prometendo nos modificarmos, nos transformarmos, repararmos o nosso passado e, finalmente, nesta encarnação, construirmos a nossa vida nas bases legítimas do Evangelho, da imortalidade da alma, da vida futura. Mas chegados aqui, nos deixamos levar pelas questões da matéria, nos deixamos levar pelas tendências de caráter ainda ruins que trazemos do passado. E as promessas ficam pela estrada, no meio do caminho. E é isso que tem acontecido. Mas nós espíritas aqui estamos para reviver em espírito e verdade as lições do Evangelho. E, portanto, precisamos fazer esse esforço, precisamos realizar esse trabalho da transformação moral nossa, individual, para que possamos, com o tempo, transformarmos a coletividade, a humanidade. Precisamos sair da zona de conforto
que estabelecemos para nós nesta encarnação. Nos desvincularmos das questões de ordem material, porque somos espíritos reencarnados, destinados à perfeição. Quando finalmente estabelecermos isso para nós, não apenas de forma teórica, mas de forma vivencial, o Evangelho começará a fazer a diferença na coletividade humana, porque seremos verdadeiros adeptos do Evangelho, verdadeiros seguidores de Jesus e exemplo para todos os outros. E então o Evangelho será luz na vida humana. Façamos, portanto, a nossa parte. Bem, chegamos ao final deste primeiro bloco do programa Ante os Novos Tempos, onde você faz a sua participação. Se você ainda não enviou sua pergunta, ainda não publicou para nós o seu comentário, faça. Nós temos aí os canais de comunicação, estão aí na tela, para que você possa fazer então essa participação. Eu estou esperando a sua participação. Envie sua pergunta, faça seu comentário, para que nós possamos aqui estudar e elucidar através dos princípios que formam o Espiritismo. Não deixe de participar, estou aqui aguardando. Poesia Espírita. Hoje trazemos na Poesia Espírita uma querida amiga espiritual que, através do nosso Chico Xavier, esse outro nosso querido amigo, com uma vida exemplar, porque Chico Xavier é exemplo para todos nós, exemplo de caridade, de bondade, de amor ao próximo, e que aqui na Terra exerceu de forma gloriosa o seu mandato mediúnico. Nós então, através do Chico Xavier, pudemos receber poemas, poesias maravilhosas que tocam o coração da nossa querida amiga espiritual, Maria Dolores. Maria Dolores é uma poetisa de versos livres e que veio nos encantar com esses poemas sempre ligados às lições do Evangelho. Maria Dolores fez parceria com outra querida amiga, Meimei, e nessa parceria, através do Chico Xavier, elas lançaram o livro Somente Amor. Uma obra, então, que traz dissertações da Meimei e poemas da Maria Dolores. E nós vamos destacar, de Maria Dolores, o poema Sonho e Trabalho. Vamos, então, a ele, através da pena mediúnica de Chico Xavier. Alcei ao alto o olhar, um dia, como quem desejasse adivinhar que prodígio de sóis encontraria no celeste esplendor do eterno lar. Vendo constelações e nebulosas, lançando irradiações maravilhosas, indaguei do mentor que seguia a meu lado. Na faixa de trabalho a que me abrigo, quereria saber, prezado amigo, se todo este universo que entrevemos, astros e luzes pelos céus supremos, vem a ser limitado ou ilimitado. Onde se ocultaria a rútila nascente, a luz primeira da primeira fonte, do universo esplendente, a vibrar e a fugir acima do horizonte? Na bondade que marca os grandes instrutores, ele apenas me disse: Irmã Dolores, conhecimento exige gradação. Não faças do porvir um ponto de aflição. Sigamos, passo a passo,
sem antecipações do tempo, ante as forças do espaço. Aprimora-te, estuda, informa e ensina, mas fitando as alturas. Não tentes alcançar em visões prematuras todo o excelso fulgor da grandeza divina. Interrompeu-se um tanto ao pisarmos na terra e prosseguiu depois em tom profundo. Nota, irmã, este nosso antigo mundo. Quantas lições encerra! Quem nos explicará conscientemente o segredo interior de uma simples semente? Que força existirá na flor que desabrocha? Como entender a formação do mar e a gênese da rocha? É preciso, porém, caminhar e servir por dever. Outros pesquisarão na luz da inteligência os princípios celestes da existência. Quanto a nós, entretanto, vendo tantos irmãos em dura prova, sem mágoa e sem espanto, cabe-nos acender a luz da vida nova e construir o bem ao suprimir a dor. Busquemos o trabalho que nos chama, não há tempo a perder. Vamos, por toda parte, o mundo que reclama, quanta coisa a fazer. Por agora, é impossível definirmos, por nós, os mundos de alto nível, mas podemos ouvir, do palácio à choupana, toda a tribulação que atinge a vida humana. Quantas mães temos hoje a confortar, marcadas pela dor que lhes aflige o lar? Quantos homens leais aguardam a fortaleza, a fim de prosseguir na luta que os retém, sustentando no mundo a batalha do bem? Quantos irmãos doentes sem defesa? Quantos pedintes amargando crises? Quantas crianças tristes e infelizes? Quantos amigos jazem mutilados? Quantos deles se arrastam desprezados? Quantos barracos tombam sob o vento? Quantas mansões guardando o sofrimento? Quantos homens tentando a deserção da vida? Como paralisar tanto impulso suicida? Na pausa do instrutor, que silenciara, atento, fitei de novo a luz do firmamento, e de olhar retornando à vastidão do mundo, eis que em meditação e em prece me aprofundo. E concluí, de mim para comigo. Deus de infinito amor, por tudo te agradeço. Não me deixes, porém, pensar em céus que ainda não mereço. Dá-me forças na estrada em que prossigo. A terra que nos deste é o nosso imenso lar. Faze-me trabalhar. Ajuda-me, Senhor, a espalhar a esperança, a cultivar amor, e deixa-me aceitar e compreender tanta gente a lutar, tanta coisa a fazer. Eis então, na nossa poesia espírita, o poema Sonho e Trabalho, da nossa querida amiga espiritual Maria Dolores, através da mediunidade de Chico Xavier. Poema esse publicado no livro Somente Amor. E assim, nós então vamos agora para aquela nossa pausa, a reflexão, a meditação trazida pelo vídeo para uma vida melhor.
Quem disse que não somos amparados? Você nunca ouviu falar do anjo da guarda? Ele é um espírito superior que recebe a missão divina de nos proteger e cumpre essa missão com muito amor. Entretanto, precisamos compreender que ele não pode fazer tudo o que queremos, pois respeita nosso livre-arbítrio e não pode nos tirar as provas necessárias à nossa evolução intelectual e moral. Mas ele sempre nos encoraja, fortalece a nossa fé e tudo faz ao seu alcance para nos proteger. Sejamos gratos ao anjo da guarda, direcionando nossas orações a ele, solicitando suas boas intuições, confiando no seu amor por nós. Ele sempre estará conosco, mesmo que esqueçamos dele, pois é da lei divina que o mais forte proteja e ampare o mais fraco. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. No Entendendo o Espiritismo, nosso comentário hoje é sobre a educação. O Espiritismo, acima de tudo, é doutrina de educação do espírito imortal e reencarnado que todos somos. Na visão do Espiritismo, somos almas imortais e integrais. Somos dotados de todas as potencialidades divinas para desenvolvê-las através das experiências reencarnatórias. Todos nós, em graus diversos, mas todos nós somos dotados de inteligência e sentimento. Segundo Emmanuel, através do Chico Xavier, são as duas asas da evolução do espírito. Portanto, os nossos esforços precisam estar no desenvolvimento da inteligência e no desenvolvimento do sentimento. E o Espiritismo ainda vai mais longe, porque ao nos olhar como espíritos reencarnados, integrais, dotados de todas as potencialidades, o Espiritismo, focando na reencarnação, nos informa que todos nós possuímos ideias inatas e tendências de caráter que trazemos do mundo espiritual, que normalmente estão vinculados às nossas existências passadas, ao progresso que temos feito. As ideias inatas explicam, por exemplo, os nossos hobbies, que ninguém sabe de onde trazemos e nem como desenvolvemos, mas dominamos aquela determinada área. Há pessoas, por exemplo, que no lar, particularmente, são exímios artistas plásticos e não fizeram nenhum curso para desenvolver isso, para dominar as técnicas dessa área do conhecimento. Como explicar aquelas pessoas que, em tenra idade, com 2 anos, 3 anos de idade, dominam não apenas os instrumentos musicais, mas a música, a composição? Como explicar esses gênios adolescentes da ciência? São as ideias inatas, ou seja, o progresso que o espírito já realizou e já está trazendo consigo. Agora temos também as tendências de caráter, e na educação precisamos prestar muita atenção nelas, porque as tendências de caráter falam da realidade do espírito, o que realmente ele é.
observar as tendências de caráter é muito importante, porque em O Livro dos Espíritos nós aprendemos que na educação precisamos corrigir as más tendências de caráter que o espírito esteja trazendo. E isso tem que ser feito prioritariamente na infância, pelos pais e também pelos professores, lá na escola de educação infantil. É muito importante isso, porque quando as más tendências não são corrigidas a tempo, com firmeza, com a autoridade moral dos educadores, o espírito, quando adentrar a adolescência, dominando já o seu novo corpo, ele se mostrará tal qual ele é. Em O Livro dos Espíritos existem muitas mensagens, estudos e advertências, tanto dos Espíritos quanto de Allan Kardec, sobre a educação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, também. E aqui vamos destacar principalmente o capítulo 14 dessa obra, tanto nos textos de Kardec quanto dos Espíritos, e principalmente, lá no item 9, a mensagem de Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Depois, Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no seu final, no último capítulo, novamente vai fazer abordagens específicas sobre a educação. Na Revista Espírita, nós temos vários textos publicados por Allan Kardec que tocam na educação. E Allan Kardec é muito claro. O Espiritismo, enquanto doutrina de educação, trabalha pela educação moral dos espíritos, ou seja, pela formação do caráter, o desenvolvimento socioemocional do espírito, porque isso é a garantia de um futuro melhor. Que adianta tanto conhecimento, que adianta desenvolvimento cognitivo e intelectual, se a inteligência promove o mal e não o bem. Recomendamos aqui as obras, por exemplo, de Pedro de Camargo, Vinícius, especificamente o livro O Mestre na Educação. A obra, por exemplo, de Walter Oliveira Alves, querido companheiro, já retornado ao mundo espiritual, seu livro Educação do Espírito, as obras de Heloísa Pires, de seu pai, Herculano Pires, e aqui nós temos, por exemplo, o livro Pedagogia Espírita, entre vários outros autores espíritas que trabalham a questão da educação. Estamos aqui recordando, por exemplo, Dalva Silva Souza, Dora Encontre, Walter Barcelos. São vários os educadores que trabalham, então, o Espiritismo como obra de educação do espírito imortal que todos nós somos, e estabelecendo o autoconhecimento, a autoeducação e o Evangelho como os nossos roteiros educativos. Educação é essa que deve ser feita na família e também na escola. Entendamos então que o Espiritismo é doutrina de educação, priorizando a educação moral do espírito imortal reencarnado que traz consigo as ideias inatas e as tendências de caráter. E é urgente que nos debrucemos nessa tarefa de educação, porque somente através da educação moral haveremos de realizar a transformação moral da humanidade. E essa é a grande finalidade do Espiritismo. Estudemos isso, trabalhemos isso, priorizemos no centro espírita o serviço de educação espírita,
de evangelização da infância, da juventude e da família. Somente assim nós conseguiremos, em mais breve tempo, termos aqui na Terra, na nossa humanidade, o mundo de regeneração com a predominância do bem. O Espiritismo é, pois, doutrina de educação do espírito imortal reencarnado que somos todos nós. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Agradeço a você que participou do nosso programa, que enviou o seu comentário, a sua pergunta, a você que nos acompanhou até agora, porque Ante os Novos Tempos é uma construção conjunta, é participativo. Portanto, não deixe de estar sempre conosco e de enviar o seu comentário, a sua pergunta, e que possamos nos encontrar toda quarta-feira, 19h, aqui no Ante os Novos Tempos, para aprendermos com o Espiritismo a vivermos melhor. E assim, todos, na era do Espírito, fazendo o nosso mundo de regeneração. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.